Olá, como eu havia prometido no último vídeo, nós iremos ver a segunda parte do vídeo que trata o Brasil na Primeira República. Esse conteúdo é o conteúdo em que iremos ver na prova parcial do capítulo, que será na quinta-feira próxima. Nessa última parte do vídeo, nós iremos ver a República das Oligarquias e os movimentos sociais durante a chamada Primeira República, de 1889 a 1930. Na sucessão do presidente Floriano Peixoto, nas eleições de 1º de março de 1894, foi eleito a presidente Prudente de Moraes, ligado ao PRP, Partido Republicano Paulista. A partir desse momento, o poder político passou a ser controlado pelas elites agrárias, notadamente de Minas Gerais e São Paulo, no período que ficou conhecido como República Oligárquica. Para garantirem-se no poder, as elites rurais criaram instrumentos de controle político, entre eles a política dos governadores, que foi constituída no governo de Campos Sales. Esse instrumento político era um acordo firmado entre o presidente da República e os presidentes de Estado, para que estes apoiassem candidatos ao Congresso, senadores e deputados fiéis ao governo federal. Em troca, o poder executivo não interferiria nas eleições estaduais, garantindo dessa forma a permanência dos mesmos grupos no poder. E para viabilizar a política dos governadores, o governo federal criou a Comissão de Verificação de Poderes. Essa comissão, composta de 5 parlamentares, ganhou o direito de diplomar os candidatos que interessavam ao governo federal e degolar os opositores, ou seja, impedir que eles tomassem posse. Um artifício usualmente utilizado para impedir a posse de parlamentares da oposição era acusá-los de cometer irregularidades durante a campanha eleitoral, que nessa época era algo corriqueiro, ainda hoje é, né? Em um período em que fraudes e outras ilegalidades definiam as eleições em todos os níveis. Consequentemente, a maioria dos deputados e senadores empossados em seus cargos eram coniventes com a política do governo federal. A política do café com leite e o coronelismo. A aliança entre o governo federal e os presidentes de Estado facilitou o predomínio político dos 2 estados mais fortes na época: Minas Gerais, estado grande produtor de leite, e São Paulo,
grande produtor de café. Além de economicamente dominantes, eles garantiam o maior número de cadeiras no Congresso Nacional. A chamada política do café com leite consistiu na alternância de paulistas e mineiros na presidência do país durante a maior parte da Primeira República. Já o coronelismo é um dos elementos fundamentais para se compreender o funcionamento da República das Oligarquias. O título de coronel surgiu no período regencial e era normalmente concedido aos grandes fazendeiros que patrocinavam a Guarda Nacional. Com a proclamação da República e o fim da Guarda Nacional, os coronéis mantiveram o prestígio e o respeito conquistados desde então. Eles procuravam preservar a prática da troca de favores e, dessa forma, mantinham sob sua proteção uma série de afiliados em troca de obediência. Os coronéis exerciam influência política na vizinhança de suas propriedades rurais, áreas consideradas como currais eleitorais. No período de eleição, as pessoas que dependiam dos favores dos coronéis tendiam a votar nos candidatos apoiados por eles, em uma prática que ficou conhecida, e a gente conhece muito bem, como voto de cabresto. A coerção do voto era facilitada pelo sistema eleitoral em vigor, que não estabelecia a obrigatoriedade do voto secreto. Quer dizer, o voto era aberto, todos viam em quem a pessoa, o eleitor, votava. O coronelismo facilitou, portanto, a corrupção e o uso de cargos públicos para obter privilégios privados. Práticas como essas, infelizmente, continuam presentes no Brasil e em vários países do mundo na atualidade, inclusive na nossa cidade, no nosso estado. A primazia do setor primário, o café. Durante a Primeira República, o estímulo às atividades agroexportadoras esteve entre as prioridades do governo federal. O café representou o principal produto de exportação. No início do século XX, as plantações de café já haviam se expandido por diversos estados, além de São Paulo e do Rio de Janeiro, e chegado ao Paraná e a Minas Gerais. A cultura cafeeira beneficiou-se da abertura de linhas de crédito, dos preços favoráveis no mercado internacional e do grande contingente de imigrantes europeus empregados como mão de obra nos cafezais.
a maioria dos imigrantes utilizados nas fazendas de café provinham de regiões rurais da Europa. No início do século XX, a lavoura cafeeira enfrentou momentos de crise decorrentes da superprodução e, para evitar prejuízos aos cafeicultores, o governo federal firmou em 1906, na cidade paulista de Taubaté, um acordo com os presidentes do estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Um convênio, o Convênio de Taubaté, ficou assim conhecido, que determinou que os governos dos 3 estados comprariam os estoques de café por um preço fixado com antecedência, recorrendo para isso a empréstimos de bancos internacionais, além de aprovar medidas para desestimular o plantio de novos cafezais. Isso significa dizer que os governadores desses 3 estados compraram o café por um preço maior para estocar devido à chamada crise de superprodução, quer dizer, muito produtos à venda, pouca gente para comprar, o preço cai. E aí, nesse convênio, os governadores desses 3 estados compraram o café e estocaram. Quer dizer, para salvar os grandes cafeicultores, os grandes fazendeiros, os governos se utilizaram do dinheiro público. Os movimentos sociais na República Oligárquica. Durante a República Oligárquica, ocorreu uma série de movimentos sociais que refletiam a frustração de grande parte da sociedade com a política implementada pelas elites brasileiras. Por meio desses movimentos, camponeses, operários, marinheiros e pobres em geral expressavam suas reivindicações, normalmente associadas às precárias condições de vida e de trabalho. Dentre os movimentos sociais rurais na República Oligárquica, 2 se destacaram: a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. A Guerra de Canudos, ocorrida de 1896 a 1897. O povoado de Canudos foi fundado em 1893 no interior da Bahia, sob a liderança do beato cearense Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro, nascido em Quixeramobim. Conselheiro foi comerciante, caixeiro e escrivão. Abandonado pela esposa, decidiu sair pelo sertão como pregador. Em meados
de 1874, já caminhava pelo interior acompanhado de alguns fiéis e nos 10 anos seguintes percorreu os sertões do Ceará, Pernambuco, Sergipe e Bahia, construindo e reformando capelas, igrejas e cemitérios. Conselheiros e seus seguidores fixaram-se numa fazenda abandonada no interior da Bahia, lugar conhecido como Canudos. Fundaram o Arraial de Belo Monte, formado por casas construídas em regime de mutirão, em que os moradores dividiam os frutos do trabalho na terra e amparavam idosos e doentes. O povoado atraiu muita gente. Estima-se que a população do núcleo chegou a atingir 30.000 pessoas, marcadas por forte misticismo. Essas pessoas acreditavam que conselheiro era um enviado de Deus, que iria trazer a paz, a fartura e a felicidade. A comunidade de Canudos praticava a agricultura, o artesanato e a criação de animais. O excedente da produção era vendido nos municípios vizinhos. No Arraial havia 2 escolas, lojas, oficinas e diversas moradias. A administração era da competência de conselheiro e de 12 chefes que cuidavam das finanças, das construções, dos registros de nascimento, entre outras atividades. Não havia polícia nem impostos. Aos olhos dos fazendeiros, do governo e do clero, a comunidade de Canudos era um péssimo exemplo. Os fazendeiros temiam perder mão de obra, o governo não aceitava a autonomia de Canudos e a igreja ressentia-se da liderança espiritual de conselheiro. Dessa forma, entre 1896 e 1897, 4 expedições foram organizadas pelo governo estadual e federal e enviadas à região para prender o Antônio Conselheiro e dissolver a comunidade de Canudo. As 3 primeiras tentativas falharam, pois os sertanejos mostraram grande resistência e habilidade militar, debelando as tropas com ataques de surpresa. A repercussão da terceira derrota foi enorme e não tardou para que a imprensa e políticos atribuíssem a conselheiro a intenção de restaurar a monarquia. Foi nesse clima de hostilidade que, em 1897, o governo federal resolveu destruir o Arraial de Canudos. Com cerca de 7.000 soldados, 18 canhões, a expedição investiu contra Canudos.
Os combatentes iniciaram-se em junho e em agosto, mais de 3.000 soldados foram enviados à região. E em outubro, quando ocorreu a ofensiva final contra Canudos, praticamente toda a população local já havia sido exterminada. Os poucos sobreviventes foram feitos prisioneiros. A Guerra do Contestado, 1912 a 1916. Localizada entre Santa Catarina e Paraná, a região do Contestado, no início da República, abrigava uma vasta floresta de araucárias e campos naturais, além de extensa plantação de erva mate. A região disputada pelos dois estados também passou a atrair a atenção de fazendeiros e especuladores e companhias madeireiras interessados em aumentar suas propriedades e na exploração da madeira. A situação agravou-se com a construção de um trecho da estrada de ferro São Paulo, Rio Grande do Sul. No final da obra, grande parte dos trabalhadores contratados pretendia permanecer na região. Contudo, os especuladores e as grandes companhias madeireiras exigiram a saída imediata deles, impedindo-os de ocupar os trechos próximos à ferrovia. O aumento do número de trabalhadores sem terra criou um clima propício a agitações e conflitos. Foi nesse contexto que surgiu a figura de Miguel Lucena Boaventura, ex-soldado do Exército, que se fazia chamar de Monge José Maria. Beato e curandeiro, ele ajudava os caboclos, pregava uma sociedade igualitária e resistia contra aqueles que pretendiam expulsar a população local. Os primeiros choques armados ocorreram em 1912. De um lado, a milícia celeste dos caboclos, do outro, os jagunços contratados por empresas, policiais e soldados do exército. Apesar da inferioridade em armas e equipamentos, a Irmandade Cabocla resistiu até 1916, quando o general Setembrino de Carvalho, à frente de 7.000 soldados e com o apoio da artilharia e da aviação, forçou os sobreviventes a se renderem. O desenvolvimento industrial foi acompanhado pelo processo de crescimento das cidades, principalmente no sul e no sudeste do Brasil, que se expandiram sem planejamento urbano e políticas públicas de saúde e habitação. Além disso, a modernização ocorrida nos grandes centros urbanos
Entre o fim do século XIX e início do século XX, não beneficiou todas as regiões e camadas sociais da mesma maneira. Ao contrário, muitos indivíduos pobres viram-se desalojados de suas habitações, pressionados pelo desemprego, pelas péssimas condições de vida e pelos baixos salários. Esse contexto propiciou o surgimento de uma série de revoltas urbanas no país, dentre elas a revolta da vacina, ocorrida em 1904. Durante a presidência de Rodrigues Alves, o saneamento e a modernização do Rio de Janeiro tornaram-se prioridades. Nessa época, os serviços públicos urbanos eram muito precários. A falta, ainda hoje né? A falta de tratamento de água e esgoto, por exemplo, agravava a falta de higiene e tais condições contribuíam para a disseminação de doenças e epidemias. Com o objetivo de modernizar a cidade e melhorar a imagem da capital do país, no exterior, não é? Que era o Rio de Janeiro naquela época, foram derrubados casebres e cortiços para abrir avenidas, expulsando parte da população que se mudou para os morros. Além disso, praças, cemitérios e canais de drenagem foram reformados e foram instituídas visitas domiciliares de agentes sanitaristas para remover tudo o que fosse considerado prejudicial à higiene e à saúde. Lembrando que o Brasil, naquela época, espelhava-se nas cidades da Europa que também estavam passando por um processo também de modernização, a chamada Belle Époque, principalmente a França e o Brasil, querendo mostrar ao mundo que também era uma nação jovem e moderna, adotou essas medidas inspiradas nos países da Europa. A tarefa de combater as epidemias foi entregue ao médico sanitarista Oswaldo Cruz, que adotou uma série de medidas de higiene pública com o objetivo de combater a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Em 1904, a aprovação do projeto de vacinação obrigatória contra a varíola para os brasileiros com mais de 6 meses de idade foi o estopim para a eclosão de uma revolta popular que conhecemos como a revolta da vacina. Durante mais de uma semana, a população organizou barricadas, destruiu trilhos e bondes e entrou em conflito com a polícia. Depois de retomar o controle da cidade, o governo não apenas prendeu, como também deportou muitos rebeldes. Hoje em dia,
se avalia, se analisam que a forma como a vacinação foi realizada, com brigadas sanitárias que invadiam residências e forçavam a aplicação da vacina, somada à falta de iniciativa do governo em esclarecer e conscientizar a população sobre a importância desse tipo de medida preventiva, foram fatores essenciais para a eclosão da revolta. Quer dizer, não houve uma campanha educativa advertindo e educando as pessoas para que elas entendessem da importância da vacinação. E sem contar que foi uma lei que obrigava, não tinha história da pessoa dizer que não queria se vacinar, era uma obrigação. E as pessoas batiam, essas brigadas sanitaristas chegavam nas casas das pessoas e obrigavam a tomar a vacina. E isso, diante do que já vinha acontecendo, da expulsão das pessoas do centro da cidade, da derrubada de seus casebres, de suas casas, e ainda mais agora com a obrigação de se vacinar. E isso gerou uma revolta muito grande na população e desencadeou na chamada revolta da vacina. Revolta da Chibata, 1910. No início do século XX, no Brasil, os marinheiros de baixa patente recebiam baixos soldos, tinham uma exaustiva jornada de trabalho e recebiam castigos corporais por desobediência ao regulamento da Marinha. Uma penalidade que tinha sido abolida desde a proclamação da República, mas que na prática continuava a vigorar na frota de guerra brasileira. Os marinheiros eram, na maioria, negros e mestiços, geralmente recrutados à força e pressionados pela família a ingressar nas Forças Armadas. Em 1910, os marinheiros dos encouraçados Minas Gerais e São Paulo revoltaram-se no Rio de Janeiro, chefiados pelo gaúcho João Cândido Felisberto, apelidado de Almirante Negro. Eles reivindicavam o fim dos castigos corporais por folgas semanais e melhores soldos. Os rebeldes enviaram um telegrama ao então presidente da República da época, Hermes da Fonseca, comunicando a decisão de bombardear a cidade do Rio de Janeiro caso suas solicitações não fossem atendidas. A revolta recebeu o apoio de deputados da oposição que pressionaram o governo federal a ceder às exigências dos marinheiros. O Congresso votou o fim dos castigos corporais na Marinha e anistiou os participantes da revolta. Entretanto, o governo descumpriu o acordo de anistia
e passou a perseguir e prender os marujos. O líder João Cândido, por exemplo, foi julgado em 1912 e inocentado, mas acabou expulso da Marinha. É bom que se diga que havia dias em que um único marinheiro recebiam de 100, 250 e até 500 chibatadas num único dia. Isso chegava a ser desumano e isso revoltou os marinheiros, com razão. O movimento operário. A Constituição de 1891 deu pouca atenção às questões sociais. Por isso, as relações de trabalho nas cidades eram definidas pela emergente burguesia industrial, mercantil e financeira, com o objetivo de reivindicar melhores salários, redução da jornada de trabalho, assistência ao trabalhador doente ou acidentado e a regulamentação do trabalho feminino e infantil, os trabalhadores criaram as ligas operárias e as sociedades de resistência. Mais tarde, organizaram sindicatos, primeiro por ofício e depois por atividade econômica, que atuavam por meio de greves e manifestações. O anarquismo foi a mais importante corrente do movimento operário no Brasil, no início da República. Além de criarem as ligas de resistência, os sindicatos, os militantes anarquistas organizavam greves por conquistas de trabalhos, de melhores condições de trabalho, pelo fortalecimento da solidariedade entre os trabalhadores e por meio das greves, o mais importante instrumento de resistência. Se reivindicava o reconhecimento dos direitos trabalhistas e sindical, além da criação de uma legislação previdenciária. A maior mobilização do proletariado brasileiro ocorreu com a greve geral de 1917, iniciada na cidade de São Paulo e com repercussões no restante do país. Dela participaram operários da indústria têxtil, da indústria alimentícia, os gráficos e os ferroviários. O movimento terminou com um acordo de aumento salarial e a promessa do atendimento de outras reivindicações dos trabalhadores. As paralisações organizadas pelos anarquistas estenderam-se até 1919 em São Paulo e em outros estados. O tenentismo. O tenentismo foi um conjunto de movimentos militares que se destacou na cena política brasileira
nas décadas de 20 e 30, liderado por jovens oficiais do Exército. O movimento expressou o inconformismo político dos setores médios urbanos contra a ordem oligárquica estabelecida. Paralelamente, trouxe à superfície a revolta da corporação militar contra os baixos salários e a sua marginalização política. Os tenentes também exigiam o voto secreto, o fim da corrupção, além de assumirem um programa explicitamente contrário à democracia liberal, ao defender a instalação de um governo forte e centralizado, capaz de promover, no pensamento deles, um desenvolvimento econômico e a moralização política do país. Eles também eram contrários ao voto de Cabresto e queriam reformas educacionais. Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Foi um movimento tenentista contra a República Oligárquica. A revolta tinha por finalidade derrubar o governo vigente e demonstrar insatisfação com a maneira que ocorreu a eleição para presidente. Durante o processo eleitoral do ano de 1921, para a presidência da República, o jornal Correio da Manhã publicou cartas ofensivas com a autoria do candidato Arthur Bernardes, de Minas Gerais, ao ex-presidente Marechal Hermes da Fonseca. Bernardes negou a autoria, mas os militares, principalmente do Clube Militar, onde o Marechal Hermes da Fonseca era presidente, ficaram descontentes com a publicação. As eleições ocorreram em 1º de março de 1922 e o candidato Arthur Bernardes foi eleito. Ocorreu contestação e insatisfação de outros estados e principalmente dos militares pela eleição de Bernardes. Os estados com clima político tenso realizaram rebeliões populares. Então, o exército foi acionado para conter os rebeldes no estado de Pernambuco. Hermes da Fonseca ordenou que os militares não interviessem nas revoltas. Tal atitude causou a sua prisão e o fechamento do clube militar. E dentro de todos os acontecimentos políticos, o presidente da República ainda nomeou um civil como ministro da Guerra. O descontentamento por parte dos militares, mediante as ações do governo, ocasionou a elaboração da revolta dos 18 do Forte. No dia 4 de julho de 1922, o capitão do Forte, Euclides Hermes da Fonseca, filho do Marechal Hermes da Fonseca, que estava preso, apoiado pelo tenente Siqueira Campos, preparavam o forte para a revolta, que iniciaria pela manhã do dia seguinte. Os planos iniciais da revolta eram que alguns estados brasileiros e áreas militares do Rio de Janeiro
participariam do levante. Porém, no final, a revolta só ocorreu no forte, pois o governo federal já sabia da organização militar e a impediu. No dia 5 de julho, o forte de Copacabana foi bombardeado fortemente a mando do governo. Euclides Hermes da Fonseca e Siqueira Campos receberam um telefonema do ministro da Guerra, solicitando a rendição dos militares. Dos 301 militares que estavam no forte, renderam-se 272. O capitão Euclides Hermes saiu do forte para negociar com o ministro da Guerra e acabou sendo preso. Os que permaneceram no forte, sob o comando do tenente Siqueira Campos, não bombardearam a cidade como o plano inicial, mas saíram em marcha pela Avenida Atlântica. Porém, alguns militares abandonaram a revolta e restaram apenas 18 militares. No fim da marcha, os tenentes Siqueira Campos e Eduardo Gomes ficaram feridos, além de 2 soldados. O restante morreu em combate. A revolta dos 18 do Forte de Copacabana não obteve êxito. Entretanto, foi a primeira ação articulada contra a República Oligárquica. Coluna Prestes, 1925 a 1927. Depois de rebeliões tenentistas fracassadas em São Paulo e no Rio Grande do Sul, os participantes do movimento nesses 2 estados uniram suas forças e formaram a Coluna Prestes, um destacamento de militares e civis que atravessou mais de 24.000 quilômetros do território brasileiro, entre o norte e o sul do país, escapando de sucessivos cercos policiais e das tropas estaduais e federais. Sob a liderança de Luiz Carlos Prestes, a coluna tinha por objetivo propagar suas reivindicações, como a instituição do voto secreto e o combate à corrupção, e também queriam mobilizar as populações das cidades brasileiras contra o sistema político das oligarquias. Alvejados por coronéis locais, pelas forças federais e enfraquecidos depois de marcharem de mais de 2 anos de campanha, os integrantes da Coluna Prestes se dispersaram, refugiando-se na Bolívia em 1927.